Nós já temos algumas semanas que começamos a nossa série de sermões que falam a respeito de crises. Basicamente a história das crises da nossa vida. Mas não é só saber como é que é a nossa crise. Não é só saber o porquê das nossas crises. Mas principalmente reconhecer como que nós podemos superar as crises que de alguma maneira Deus permite que a gente passe. É claro, a gente sabe disso. Ou Deus provoca as crises na nossa vida, e a gente tem que entender isso, ou, obviamente, Deus permite que a gente passe por algumas crises. E a gente precisa estar esperto com relação a isso, porque por saber que Deus sabe, pelo menos a gente tem entendimento de que Ele está no controle, e Ele quer que a gente avance, que a gente supere essas crises, né? E a gente tem estudado isso no livro de Efésios. Na verdade, o livro de Efésios, ele trata basicamente de algumas coisas muito especiais, como já vimos nos 2 últimos finais de semana que nós estivemos observando um pouco o começo do livro de Efésios. O livro de Efésios, como nós já sabemos, né, ele fala a respeito da vida do cristão. Fala de que o cristão, por ter tanto privilégio espiritual, nem sempre privilégio material, mas Deus tem nos abençoado mesmo assim. Uns de uma maneira, outros de outra, uns mais, outros menos, mas Deus tem nos abençoado. Agora, o foco central da carta do apóstolo Paulo aos Efésios é falar que eu e você, que somos cristãos, somos muito abençoados. O apóstolo Paulo diz que nós somos, obviamente, abençoados ricamente nas regiões celestiais, no que diz respeito à vida espiritual, na vida que nós não enxergamos com esses olhos. Deus diz, o apóstolo Paulo diz, Deus usa o apóstolo Paulo para nos dizer que nós somos tremendamente abençoados. Isso por si só já seria suficiente para que a gente encarasse as crises da nossa vida de uma maneira diferente, porque geralmente as crises da nossa vida têm a ver com essa vida, com esse tempo, com as coisas do agora, o dia a dia nosso, uma coisa que não dá certo aqui, uma coisa que não é da minha maneira aqui, ali, uma situação de enfermidade, uma situação de dificuldade financeira, uma encrenca aqui, uma série de coisas que estão muitas vezes situadas num momento que a gente sabe que é o aqui e o agora. Então, a Bíblia nos ajuda a compreender e a entender que Deus nos tem abençoado nas regiões celestiais, regiões espirituais. Precisamos entender isso, precisamos começar a enxergar melhor isso. O livro de Efésios, então, diz assim, a primeira parte do livro diz, porque o cristão é tão abençoado, porque o cristão tem muitas e muitas bênçãos, tem recebido tantas bênçãos, porque ele é muito abençoado, ele também tem que ter uma vida que corresponda a essas bênçãos. É claro que você já deve ter cobrado algumas pessoas assim. Por que uma pessoa que tem tanto dinheiro não ajuda a pessoa que não tem tanto dinheiro? Por que uma pessoa que tem tanto não socorre aquela pessoa que não tem tanto? Por que uma pessoa que tem alguma coisa muito não ajuda aquela pessoa que não tem muito, ou não tem quase nada? A gente fica se questionando a respeito disso, mas muitas vezes estamos focados nessa região assim, né? Terrena. A espiritual, ela tem muito mais responsabilidade. Deus diz, você que é cristão tem sido muito abençoado. Muito abençoado. Por isso, então, você tem que corresponder a essas bênçãos que você tem recebido. Então, basicamente isso. Eu acho que nós vamos chegar no final do livro de Efésios, está todo mundo falando de cor e salteado a mensagem de Efésios, que é, olha só, a posição, poder e proteção privilegiados do cristão exigem dele conhecimento, coração e comportamento coerente a isso. Nós devemos ser estar numa situação de coerência com o que temos. Já recebemos tanta coisa. E Deus diz, pelo tanto que eu tenho dado a vocês, vocês têm que responder coerentemente. O tanto que vocês têm conhecimento, isso tem que ver com o dia a dia. Então tudo está relacionado a isso. A mensagem do livro de Efésios é essa. Posição de privilégio tem que corresponder a um comportamento adequado, coerente
coerente com esse privilégio. Ok? Agora, a gente estudou o capítulo 1 de Efésios e a mensagem básica para falar a respeito do que nós temos foi que a origem da satisfação interior do cristão, de onde vem, por que não é tão coerente a gente morrer numa crise, sofrer tanto a crise, passar tanto mal por causa de uma crise, por que não é coerente para o cristão entrar em depressão, porque não é coerente para o cristão viver de lamúrias, reclamações, ser raivoso, ser uma pessoa que demonstra insatisfação, por que não é coerente? O primeiro capítulo demonstra isso. Demonstra que a origem da nossa satisfação e realização não é do nosso interior. Preste atenção nisso. O mundo nos bombardeia dizendo que existem coisas boas no nosso coração. Basta a gente descobrir isso. Olha para dentro de você, procure e ache coisas boas para você se concentrar nelas. Vá diante do espelho e faça declarações boas a seu respeito. Assim que o mundo e a sociedade quer que a gente encare a realidade. Mas logo que a gente se depara conosco, com a realidade da nossa vida, a gente percebe que não é tão legal. A gente percebe que existem muitos medos, muitas preocupações de verdade, muitos mal interesses muitas vezes, muita vida torta. Então, o livro de Efésios, primeiro capítulo, demonstra que a origem da satisfação interior não é dentro de nós, a origem é fora. É de Deus, é do céu, é do alto. A origem, então, é Deus que de alguma maneira coloca no nosso coração aquilo que de algum modo vai me dar satisfação. Por isso que ele começa dizendo que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos dele, para sermos filhos dele. Então você que é cristão, tem que entender isso. Você recebeu um privilégio enorme. Foi escolhido por Deus antes de você existir, antes do mundo existir. Escolhido por Deus, escolhido por Deus. A origem da nossa satisfação, então, é de cima, é do alto, é de fora da gente. Porque eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Eu nem existia. Saber então que Deus me ama. Me ama de verdade. A gente vai ver isso hoje novamente. Porque isso se repete na Bíblia de várias maneiras. Saber disso nos dá um conforto inimaginável para quem não é cristão. Saber que é amado por Deus, apesar da gente. Apesar de mim e de você. E apesar mesmo. Porque a gente é estragado. A gente é estragada. Nós não somos essa carinha bonitinha que muitas vezes a gente está maquiado por aí, não. A Bíblia fala de que não há um justo sequer. Todos se desviaram. É claro que, a gente vai ver hoje, nós recebemos poder, recebemos capacitação para não vivermos mais como éramos antigamente. Mas precisamos, obviamente, ter a mão de Deus nos guardando, nos consolando, dirigindo. E a única coisa que eu preciso fazer é permitir que Deus faça isso, porque Ele quer fazer. Então a gente vai para o capítulo 2 de Efésios, levando em conta essa verdade. Porque o primeiro segredo que a gente já descobriu é de que a origem da satisfação interior é do alto, é do céu. Então eu não preciso morrer em nenhuma crise. E o segundo segredo, então, é algumas atitudes que eu tomo. Eu coloquei as portas da felicidade aqui como atitudes que a gente toma. Ou alguma coisa que a gente faz de correto, que Deus nos abençoa de tal maneira que a gente vai se sentir muito mais realizado. A gente vai se sentir muito mais feliz por receber dele competência, poder para a gente fazer. Todos nós aqui, a gente vai ver isso agora. Talvez uma das coisas mais impressionantes que você e eu vamos ouvir esta noite, talvez uma das mais espetaculares, é de que todo cristão está nos planos de Deus para a humanidade. Repita no seu coração isso. Todo cristão
todo, está nos planos de Deus, para o que Deus tem para a humanidade. Isso quer dizer o quê? Se você é um cristão genuíno é aquele que entregou a vida para Jesus salvar. Se você é um cristão genuíno, você está nos planos de Deus para a humanidade. Seja indo para os índios para falar da graça de Jesus, como Tiago e família, entre outros também, indo para os índios, ou indo para a Índia, como o missionário Romário que vem nos visitar daqui a um mês, ou indo até o vizinho, ou falando para os amigos, conhecidos, colegas da escola, da faculdade, do trabalho. Nós estamos nos planos de Deus, para o que Deus tem estabelecido para a humanidade. Deus tem um plano, um projeto para a humanidade. Deus tem um plano. E a gente não pode, obviamente, ficar paralisado, achando que Deus me alcançou, eu entendi a graça de Jesus, sou cristão para mim mesmo. Para eu usufruir dessa coisa gostosa, legal, satisfatória, que é saber que vai para o céu. Não, a gente já viu isso nos 2 últimos sermões que a gente esteve aqui. Hoje, então, a gente vai para o capítulo 2. A gente vai verificar o que o apóstolo Paulo fala nos 10 primeiros versículos do capítulo 2. E a mensagem principal do começo do capítulo 2, essa primeira parte, é exatamente isso. Deus conta conosco, porque nós estamos nos planos dele, para o que ele quer fazer na humanidade. Mas para que ele nos anuncie isso, é importante que a gente descubra algumas coisas. E é isso que é a preocupação do apóstolo Paulo agora. Ele vai nos dizer isso. Olha como é que ele começa dizendo aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo, veja só, no capítulo anterior ele falou de que Deus nos escolheu, nos predestinou, tanto para ser filho dele, como também para eu realizar uma obra, sermos santos e irrepreensíveis. Agora, no capítulo 2, ele lança mão dessa verdade. Só que ele está falando agora quando isso acontece. Não é só no intelectual, não é só saber que Deus me escolheu, mas também quando de fato eu entendi, quando a ficha caiu, quando eu compreendi que só Jesus salva, que eu ia para o inferno, porém, Deus me alcançou, revelando que Jesus tinha morrido na cruz, e eu não preciso mais ir para o inferno. Basta eu confiar em Jesus Cristo como meu Salvador. E aí eu vou para o céu. Então, o apóstolo Paulo está falando desse momento que foi efetivado isso. Quando eu abri os olhos, quando de fato eu entendi aquilo que eu não entendia. Como é que é isso? Como é que é esse processo? Aí ele fala: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então Deus me deu vida. Em outras palavras, eu era morto espiritual. E você também. Se você entregou a sua vida para Jesus salvar, você era um morto espiritual. Se não fez isso, você ainda é um defunto. Você é um cadáver espiritual. E um cadáver defunto, morto, você sabe muito bem como é que é. Um cadáver faz escolhas. Fala para mim, o que um defunto escolhe? Morreu, aí ele está lá. Não, eu quero ser enterrado de gravata borboleta. O defunto, não quero ser enterrado assim, deitado de cabeça, eu quero de ladinho. Não tem jeito. Se você botar um cadáver de cara para baixo, virado, de cócoras, seja o que for, vai ficar. Morto não faz escolhas. A Bíblia diz que nós éramos mortos. Olha, ele nos deu vida quando eu era morto. Aí ele qualifica, eu era morto nos meus delitos e pecados. As pessoas que não têm Jesus é morta espiritualmente. Mas para a gente que olha para as pessoas, elas estão caminhando para lá e para cá, indo para lá e para cá, trabalhando, comendo, está vivendo a vida. A gente não consegue, de fato, compreender a profundidade que Deus está dizendo que quem não tem Jesus Cristo como seu Salvador é um morto espiritual. Porque a gente quer enxergar só esse plano esférico, essa maneira que a gente costuma enxergar. Mas Deus quer que a gente enxergue por entre as coisas. Então, a Bíblia diz
que Deus deu vida a algumas pessoas, a nós, aos cristãos, mas nós éramos mortos. O que o apóstolo Paulo vai mais frisar aqui era a nossa condição anterior a isso, porque é importante a gente saber de onde a gente veio, é importante a gente reconhecer quem nós éramos, onde nós estávamos, qual o destino que nós tínhamos. Porque se a gente não entender isso, a gente vai desdenhar, a gente não vai levar tão a sério a nova vida. Como muitos cristãos fazem. Como muitos cristãos fazem. Não levam tão a sério. Não acham que estão em missão no mundo. Que recebeu vida para alguma coisa. Acho que recebeu vida para ficar só com a vida e pronto. Para gastar a vida consigo próprio. Não. A gente vai ver agora. Versículo 2. Olha só, mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais, nesses delitos e pecados, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo reforça a ideia, reforça a ênfase, olha só, que nós também vivíamos nessa condição antes, mortos nos nossos delitos e pecados. Em outras palavras, eu era morto, não sabia que era morto, mas a minha situação é essa aqui, era essa aqui, andando conforme o curso desse mundo. Quem anda conforme o curso desse mundo é igual um morto espiritual, anda conforme a direção dos demônios, de Satanás, do diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nos versículos anteriores do capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que nós fomos tornados filhos de Deus. Mas antes então, olha só, quem não é filho de Deus é filho da desobediência. Não é só isso não, vai falar daqui a pouco que outro tipo de paternidade ele tem. Entre os quais, filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Gente, que coisa espetacular que o apóstolo Paulo nos revela agora. Primeiro, ele diz aqui que nós éramos desse jeito, enfatizando mais uma vez que não havia nada de bom na nossa vida, no nosso coração. Ah, você era muito legal, você era uma pessoa que não era nem cristão, mas era uma pessoa assim com um comportamento muito legal. Não adianta, comportamento é de comportamento sem Jesus, comportamento adequado sem Jesus, ética sem Jesus, é a mesma coisa de defunto maquiado. Aquele defunto que tem, que o pessoal que preparou os defuntos ali, botou ali, talvez pinçou alguma coisa assim, para o defunto ficar até sorrindo. Está bem vestido, defunto espiritual. Um dia desse saiu uma reportagem, acho que na internet, não sei se saiu em outro lugar, não sei bem, mas na internet estava dizendo a indignação de algumas famílias, de uma família que recebeu o seu defunto para enterrar um defunto que não foi preparado. Indignação. Aí estava lá a foto do defunto no caixão aberto. Realmente, eu não posso falar coitado, é interessante isso, falar, é uma situação. Coitado da família, obviamente, porque estava com aquela roupa suja, roupa rasgada, a situação deve ter morrido, essa situação deplorável, mas estava lá do mesmo jeito. E ainda desarranjado no caixão. Está bem arranjadinho para o defunto, presta atenção, bonitinho, com as flores ao redor, palavras de não sei o que, de felicidade e tudo mais, não muda a realidade do defunto. Muda? Fala para mim, muda? Não muda, não muda. É só alguma coisa na nossa mente que a gente de alguma maneira fica menos chateado, menos triste, sei lá, alguma coisa assim. Mas a realidade do defunto não muda. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente, olha, nós éramos assim também. Estávamos mortos nessa situação, vivendo conforme as inclinações do nosso coração, da nossa carne, na vontade dos nossos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós e os outros, ou melhor, todos nós, por natureza, somos filhos da ira.
porque somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos estão inaptos para comparecerem diante de Deus. É o que a Bíblia fala. Não há um justo sequer. Ok? Se a gente entende isso, é isso que a Bíblia está falando. Por natureza, de nascimento, nós merecemos o inferno. De nascimento somos filhos da ira. Por nascimento somos filhos da ira. Por mais bonitinho, agradávelzinho seja o seu bebezinho, o seu sobrinhozinho, o seu filhozinho, ok? O seu netinhozinho. Qualquer figura bonitinha que você tem, que você resiste em imaginar que a criatura é pecadora. Mas a Bíblia diz que já nasceu pecadora. E olha, é claro, e você vai testificando isso ao passar dos dias. Você vai reconhecendo que aquela criaturazinha, ela não é tão inocente quanto a gente imagina. Ela só não tem todo o conhecimento que vai adquirindo no decorrer dos dias. E vai daqui a pouco mostrar exatamente que é por natureza pecador. Ok? Pecador. Então, a gente não pode desviar essa atenção, não. Quando uma pessoa diz que qualquer criatura, qualquer ser humano que nasceu e passou a ser pecador depois do nascimento, não é o que a Bíblia está dizendo. Nós já nascemos pecadores. É a revelação aqui. Então o que a gente sabe até agora? Os versículos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo enfatiza como realmente nós éramos. Eu e você. Eu e você. Nós éramos assim. Assim como estragados. Vida moral avacalhada. E o pior, merecedores da ira de Deus. Ok? Não parece que é uma mensagem muito boa isso aqui, né? Porque só está falando de situação difícil para a gente. E é isso mesmo. Porque para que a gente entenda quem é Deus e o que Deus fez, a gente precisa saber quem de fato nós éramos. Versículo 4. Presta atenção, que coisa interessante. Mas Deus, olha só. É aqueles mas que apresenta na Bíblia para mostrar totalmente diferente da realidade. Quer dizer, o que Deus está fazendo por nós, sem de fato nem passar sombra da gente merecer. Estamos numa situação desgraçada, filhos da ira, vagabundo espiritual, frouxo moral, situação deplorável. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que coisa maravilhosa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. A verdade é que a gente precisa entender que Deus, por Ele ser alguém que tem a condição de não nos dar aquilo que merecemos. Misericórdia é isso. Aqui o apóstolo Paulo fala de misericórdia e fala de graça. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que a gente merece. Se somos por natureza filhos da ira, o que merecemos? A ira de Deus. Aí Deus não nos dá o que merecemos, que é a danação eterna, que é o inferno. Misericórdia de Deus. Quando a gente pede misericórdia de alguém, é porque a gente entende que merece a pena, o sofrimento. A gente pede, tem misericórdia de mim? Isso quer dizer o quê? Eu sei que errei. Você tem direito de me bater, de me maltratar. Mas não me dá o que eu mereço, por favor. Não me dê o que eu mereço. Isso é pedido de misericórdia. É eu pedir para que não me dê aquilo que eu mereço. Que eu mereço, é o que o apóstolo Paulo está falando. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Por quê? Por causa do grande amor com que nos amou. E a gente já sabe disso. João falou isso. Que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo cristão sabe disso. João 3,16. Ok?
esse versículo é tão conhecido no mundo, que você vê isso em vários lugares. Livro que é 316, né? É referente a isso. Aquela loja, Forever 21. Que a gente vulgarmente chama de Forever 21 no Brasil. Todas as embalagens daquela loja, todas as sacolas, embaixo você pode verificar, em todos os lugares do mundo, está escrito assim: João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, mas todo aquele que crê em Jesus não precisa ir para o inferno, mas tenha acesso à vida eterna no céu. É a lição. Agora, Deus rico em misericórdia, porque nos amou de verdade, e nós estávamos mortos. O morto não pode escolher nada, você sabe disso. A verdade é que Deus nos deu vida, e a gente não podia escolher nada. Deus então nos deu vida para que a gente viva para Ele. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí completa a verdade. O que é graça? Se misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço, graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Receber de graça é eu receber alguma coisa que eu não mereço. Por isso que é graça. Graça significa grátis. Free. É 0800. Ok? Isso é graça. Graça é 0800. Pronto. Eu não mereço e é me dado sem eu merecer. Pela graça sois salvos. Pronto, isso aqui seria o suficiente para a gente ter entendimento melhor de tudo. Sou salvo pela graça de Jesus. Então, sou salvo de graça. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ok? Me tirou de uma situação de lixo moral, de fato, de defunto, e agora me colocou numa posição superior. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No que diz respeito à vida espiritual, temos muito mais do que imaginamos. Vimos na semana passada isso, que Deus nos deu tanto poder que a gente muitas vezes não compreende isso. O poder que Jesus recebeu para ser ressuscitado dentre os mortos é o poder que Deus oferece para os cristãos. Os versículos anteriores é o que a gente leu hoje. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Gente, até aqui então, o apóstolo Paulo está fazendo essa transição. Qual transição? A desgraceira situação deplorável do ser humano, a grandeza e misericórdia de Deus. Para quê? Para quê? A transição. Quem nós éramos, quem Deus é, que é cheio de misericórdia e cheio de graça, para quê? Então isso é uma progressão de ideias. Eu era desgraçado, estava morto nos meus delitos e pecados. Deus, sendo bondoso, misericordioso, gracioso, me deu vida, me deu o que eu preciso. Para quê? Para quê? É isso que ele vai apontar agora. Mas antes disso, ele vai nos enfatizar exatamente o que é ou como eu posso ir para o céu. Se você ainda não sabe disso, antena ligada, olhos atentos, ouvidos limpos. Veja só, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Versículos 8 e 9. Agora presta atenção. Isso aqui vale a pena a gente enfatizar isso. Muita gente e muitas pessoas que leem a Bíblia, muitas igrejas que falam que leem a Bíblia, dizem que nós vamos para o céu pela graça de Jesus. Mas no frigir dos ovos, ele ensina de que para a gente ir para o céu, a gente tem que ter um comportamento religioso. Tem que fazer alguma coisa. Mas a Bíblia não fala isso.
enfatizando de novo, olha só. Porque pela graça sois salvos. O que é graça? É um favor imerecido. É alguma coisa grátis, free. Não me custou nada. Eu não estou merecendo. Porque se eu merecesse, não era graça. Era dívida que estava sendo paga. E compreende isso? Compreende isso? Isso é sério, isso é sério. Como que uma pessoa pode ir para o céu então? É isso aqui, ó. Tem que saber disso, que é pela graça que a gente é salvo. Não é por nada que eu venha fazer. Então, primeira vez, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso quer dizer, eu só tenho que crer. Não é fazer, está falando mediante a fé. O que eu preciso fazer é crer, é acreditar, mediante a fé. E aí fala, e isso não vem de vós de novo. Não procede de mim. A salvação que eu tanto desejo, que eu espero, que o meu coração quer, o céu que o ser humano espera, deseja, sonha, é pela graça, é pela fé. Isso não vem de vós, nem a fé e nem a salvação. Aí diz, é dom de Deus. Mais uma vez repete. Não, repete está aqui, pela graça sois salvos mediante a fé. Já repetiu. Isso não vem de vós. Trepetiu. É dom de Deus. Sei lá, tetropetiu. Não sei se existe a palavra, né? Mas a ideia é está enfatizando para que eu e você não perca o entendimento. Aí, obviamente, versículo 9, ele repete de novo. Não de obras. Ou melhor, nada que eu possa fazer faz com que eu vá para o céu. Por isso que Deus estabeleceu que é pela graça, é um favor de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Se alguém fala que você precisa fazer boas obras para ir para o céu, é um mentiroso e Deus não está nele. Porque a Bíblia fala de que eu não consigo absolutamente fazer nada para afetar ou mudar a minha realidade. Principalmente no que diz respeito à vida eterna. Por isso que Jesus veio ao mundo, morreu no meu lugar. Por isso que a gente canta isso aqui, por isso que a gente cantou isso. Foi a cruz de Jesus que me salvou. A graça dele, a cruz me atraiu para ele. Porque ele mesmo é que me atrai. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora o versículo 10 tem que impactar a sua vida. Tem que impactar a nossa vida. Porque o versículo 10 explica a razão pela qual Deus fez o que fez para a gente. Pois somos feitura dele, fomos recriados por Deus. Éramos mortos, vivíamos como zumbis aí, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Mas aqui em particular ele fala que somos feitura dele, criados em Jesus. Fomos refeitos, feitos, criados. Por isso que a gente diz que nascemos de novo. Jesus fala isso para Nicodemos. Importa que a gente nasça de novo. Aqui, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Então, eu não sou salvo pelas boas obras. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas fui salvo para fazer boas obras. Gente, a salvação então é a base que Deus estabelece para a vida do cristão, para ele fazer a vontade dele. Agora a ficha começa a cair. Sabe por quê? Pensem comigo. Por isso que nós estamos nos planos de Deus para a humanidade. Mas seríamos um estorvo se não fôssemos salvos. Por isso que tem um bando de gente que se diz evangélico, cristão, e você liga a televisão que você vai ver isso. Não parece que é cristão. É bem provável que não seja mesmo. É estorvo. Sabe por quê? Porque é morto espiritual. Talvez nunca tenha a graça de Jesus. Nunca tenha entendido a graça de Jesus. Tem gente que entende, mas não usufrui da graça. Mas tem gente que nunca entendeu. Ele não sabe o que é a graça. Ele acha que para ir para o céu tem que cumprir um ritual religioso. Seja ir para a igreja, seja orar todo dia, seja ler a Bíblia todo dia, seja fazer o bem.
Em outras palavras, ele não fala boas obras, mas fala alguma coisa que é religiosa para poder ir para o céu. Está indo para o inferno, meu querido. É duro isso. Não é legal a gente ouvir isso. Saber que a gente estava desgraçado, numa situação deplorável. Mas olha, Deus sendo rico em misericórdia nos deu vida. Gente, isso é confortante. Agora, uma parte dos cristãos que sabem disso, não veem, não enxergam a segunda parte. Deus fez isso por nós para que a gente complete a obra que Jesus começou aqui na terra. Então você que um dia já foi alcançado pela graça de Jesus, eu também, eu tenho um ministério, um serviço, uma obra a realizar. Por isso que a gente tem que entender claramente, quando Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio vocês. Do mesmo jeito que o Pai enviou Jesus, então Jesus nos envia. Então estamos obrigados a cumprir com a agenda de Jesus Cristo para o planeta Terra. Se você é cristão. Agora, se você não for cristão, você está desobrigado disso. Como aqueles que estão indo para o inferno. Se não for cristão, o destino de todos é o inferno. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Outro detalhe extremamente importante e valioso. Fomos criados em Cristo Jesus para essas boas obras. Quais? As que Deus já preparou para que a gente ande nelas. Fazer o bem para o seu vizinho, Deus já preparou isso. Deus só quer alguém que realize isso. Ele quer que a gente faça isso. Falar da graça de Jesus para um conhecido, um colega da escola, do trabalho. Deus já preparou isso. Ele só quer apenas que a gente se disponha para fazer isso. Eu e você, se a gente tiver um pouco de maturidade, esperteza espiritual, a gente se encaixa nessa jornada, deixando Deus atuar através da gente, apesar da gente. O quê? O que isso tem a ver com crises? É que as crises existenciais, elas são apagadas ou diminuídas quando assumimos nosso significado e permitimos Deus nos capacitar. Isso quer dizer o quê? Deus já estabeleceu o alicerce da capacitação dele em nós, que foi a salvação. Deus nos salvou e agora Ele pode edificar o caráter de Jesus em nós. Ninguém cresce na direção do caráter de Jesus se não for convertido. Ninguém. Muitas vezes a gente quer que uma pessoa dê frutos espirituais no que diz respeito à moralidade, à ética, mas a pessoa não é convertida. Aí a gente fica esperando laranja de limoeiro. Como pode esperar isso? A gente não pode esperar. Mas não existe então espaço para a gente morrer numa crise. Todos nós passamos por crises muitas vezes diárias. O problema não é a crise ou passar a crise. O problema é o que essa crise faz conosco. Você vai passar por uma crise amanhã, provavelmente. Seja ela pequenininha, de vou por aqui ou vou por ali, ou uma crise grande, perdeu um ente querido. Uma crise que nem tem solução. Pelo menos, normalmente não se tem solução. Ou uma crise de, sei lá, caiu um tufo de cabelo. Também é crise, dependendo da pessoa, isso é crise assim de querer cortar a cabeça. É crise. Agora, as crises existenciais, então, elas são diminuídas ou apagadas. As crises que a gente passa na nossa vida. Quando a gente assume que a gente tem um significado. A gente tem, de fato, uma missão no mundo. Pessoa que acha que está vivendo para si, vai passar crise. Na verdade, as pessoas que vivem para si sempre sofrem crises internas. Sempre. O cara pode ser aquele ricaço, pessoa que tem poder, pessoa que é conhecido por todo mundo. Mas quando o cara coloca aquela cabecinha que é igual à nossa cabeça, cheia de miolo, no travesseiro,
Ou ele tenta tampar para não pensar na morte, pensar nas dificuldades, ou ele vai chorar a noite toda. Porque não tem paz, a paz que Deus nos dá, a vida abundante que Deus dá para a gente. Ok? Estabeleceu o alicerce, quer que a gente cresça espiritualmente, e esse crescimento espiritual tem a ver com vida abundante, uma vida em abundância, com mais de Deus, crescimento espiritual, satisfação. Ok, agora, então, todo cristão está nos planos de Deus. Eu tenho significado. Uma das grandes notícias e propagandas do Estado Islâmico para conseguir tanta gente indo para as fileiras das suas guerras é a promessa que eles dão de significado. Sabia? É exatamente isso. Se você quiser significado, glória e aventura, junte-se a nós. Impressionante. Como que as pessoas querem significado no mundo? Por que atraem tantos jovens? Porque o jovem quer significado, também quer aventura, mas eles prometem glória também. Impressionante. Impressionante. Mais de 55 mil pessoas já saíram das suas terras e foram para as fileiras, foram se tornar guerreiros do Estado Islâmico. Impressionante, impressionante. O ser humano precisa de significado. Nós já temos significado. Você e eu. As crianças menores já têm. Precisam entender. Agora nós também que somos grandes também precisamos entender. Porque a gente acha muitas vezes que o nosso significado está em ter coisa. Seja ter poder, seja ter dinheiro, ter respeito. As pessoas, o ser humano, busca por essas coisas. Eu tenho significado. Deus quer me usar para cumprir com os planos dele aqui na terra. Agora, também, o que a gente viu até agora, que Deus capacita o cristão ao nos conceder vida. Nos deu vida. Então, eu tenho vida e posso tê-la em abundância. Com a ressurreição de Jesus, Deus também nos ressuscitou. Eu e você, que alegria, não somos mais mortos espirituais. Mas quando Deus nos deu vida, gente, presta atenção. É importante que a gente saiba que Ele nos deu vida para que a gente seja, de alguma maneira, capaz de realizar alguma coisa para Ele. Deus nos abriu os olhos, estamos atentos agora. Não somos como éramos. Agora, por que muitas vezes a gente acha que era igual? Sabe por quê? Porque talvez a gente não tenha tido uma transformação de vida. Talvez a gente não tenha entendido mesmo, a ficha não tenha caído. E a gente virou um evangélico. Apenas. Virou um gospel. A gente está tão somente religioso. Fazemos parte do movimento evangelicalista. Né? Evangelical, sei lá. A ideia aqui é outra. Deus me deu vida de verdade. E porque Ele me deu vida, agora eu também posso ter uma vida satisfatória. Deus estabelece o alicerce dele de vida satisfatória nessa base primeira. Não existe pessoa com satisfação interior real se não for uma pessoa convertida a Jesus, por Jesus e para Jesus. Ok? Outra verdade é que a salvação de Deus produz boas obras. Eu fui salvo para e não por causa de. Eu fui salvo para fazer boas obras. Eu não fui salvo, eu, Abisaí, e você também, pelas boas obras. Você entende isso, gente? Isso é extremamente importante. Eu vou para o céu, não é porque eu fiz boas obras, mas eu faço boas obras porque agora eu vou para o céu. E só é boa obra se a gente estiver nessa categoria.
Porque Deus é quem preparou a boa obra, porque senão isso só seria uma obra ou uma obra má, inclusive, mesmo que pintada de coisa boa. Ok. Segundo segredo revelado. O primeiro é que a origem da nossa satisfação é do céu. A gente não precisa morrer na crise mais, porque Deus já fez, já providenciou o que eu preciso, satisfação interior. Mas o segundo segredo revelado, a primeira parte desse segundo segredo, é que todo cristão está nos planos de Deus para a humanidade. Eu e você temos o significado, de viver, temos uma razão de viver. Ok? Para terminar, a gente precisa entender isso aqui agora. O nascimento espiritual e o processo de crescimento para que a gente faça boas obras ou dê frutos. As crises serão debeladas se a gente entende que tem algo a fazer. Uma mãe, então, quando percebe que tem algo para fazer pelo filho, a dor de cabeça que ela tem não é tão grande que ela precisa ficar acamada. Embora tenha, a gente sabe disso. Mas tem mãe, você sabe disso, você que é mãe e pai também. Eu lembro que meu pai, uma vez, eu doente, enfermo, de asma, que não podia. Eu tive sérias crises de bronquite asmática, de asma. Eu já tive sérias crises. Já tive crise de me arranhar todo, de ficar parecendo um monstro todo arranhado, porque eu não conseguia respirar. Uma vez eu fiquei nesse hospital, internado, e fui liberado. E é engraçado, isso já acontecia naquela época, né? Fui liberado 2h da manhã. Meu pai estava comigo. O Abisai já fez as nebulizações o suficiente. Passei o dia no hospital, aquela coisa toda. Era tão tarde que não tinha carro nenhum. Então meu pai me pegou no colo aqui. Estava obviamente frio aquela coisa. Lembro até do blusão que meu pai tinha. Me cobriu com o blusão. Me botou no colo e me carregou daqui do hospital regional do Gama. A saída é aquela da obstetrícia que tem lá agora. Na verdade, era a única parte do hospital naquela época. Ok? Meu pai me levou dali até na quadra 14 do setor oeste. A quadra 14 do setor oeste é a última quadra do Gaminha, indo, descendo. Além do perigo, obviamente. Você acha que meu pai pensou assim? Olha que naquela época eu devia ter 6 anos, 7 anos. Não, 6 anos. Ou 6 para 7. Agora, descendo ali, imagina, no colo, porque eu não podia nem pegar friagem e nem fazer esforço físico. Meu pai não olhou para si, certamente. Muitos de nós é assim. Quantas mães, quantos pais não são assim? Não olha para si, não olha para as suas dificuldades, não olha para as suas limitações. Sabe por quê? Porque ele entende que tem um objetivo maior do que o seu próprio interesse. O cristão também é assim. Não é hora do meu pai falar, puxa vida, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Não é hora do meu pai falar, puxa vida, eu estou cheio de dores nas pernas, na coluna, estou dor de cabeça. Não é. Porque mesmo estando com alguma situação, suspende essa dificuldade. Suspende. E quantos de nós não é assim também? Mas com objetivos muitas vezes menores. Às vezes menores do tamanho de atender ou socorrer um filho, a esposa, o marido, a mãe, o tio. São grandes, são bons, são nobres, sim, mas não é tão grande do que viver para Jesus Cristo de verdade. Então, todo cristão está nos planos de Deus para a humanidade. Por causa disso, as crises não permanecem em uma vida de significado que sabe que tem um serviço para realizar. Vou ficar parado por quê se Deus me colocou a fazer isso? Eu é quem tenho que fazer, não é outro que tem que fazer. Ok? O processo. Deus me deu vida. Quer me dar vida em abundância. Me mostra que eu preciso ter uma vida de serviço. E eu tenho que ter uma vida de frutos.
uma vida frutífera. Vamos nos apegar a isso, porque a história das crises da nossa vida tem tudo a ver com a gente não ter um rumo, não ter um significado. E Deus, na sua grande bondade e misericórdia, nos escolheu para entrar na obra que Ele quer realizar em todo o planeta. Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado mais uma vez pelas verdades que o Senhor nos apresenta na Tua palavra. Pedimos que o Senhor verdadeiramente tenha mais paciência conosco, para que possamos, no que temos compreendido, ir realizando aquilo que o Senhor nos pede, nos exige, na verdade. Estenda a mão do Senhor sobre cada um de nós e nos abençoe. E faça com que as pessoas vejam o Senhor através da gente. E que aqueles que conhecem o Senhor vivam dessa maneira também. Mas que possamos ter como propósito fazer novos discípulos do Senhor, onde estivermos. Sem a gente viver para a gente, mas viver para o Senhor sempre. Obrigado por tudo isso, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, muito obrigado. Por favor, nos abençoe. Louvado seja o Teu nome, exaltado o Senhor. Continua, Pai, por favor, nos abençoando. Nos dê uma semana de vitórias para o Senhor. Nessa jornada, nessa caminhada. No nome daquele que morreu na cruz para nos salvar. No nome daquele que é o nosso único, exclusivo e suficiente Salvador. No nome daquele que é a nossa redenção, a nossa salvação, o nosso perdão. No nome daquele que morreu para nos dar a salvação. No nome de Jesus, o único Deus e Salvador. No nome dele oramos. Amém.